Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Agradeço os espíritos evoluídos, né? Por mais um papo de domingo. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para mais irmãs e irmãos que estão necessitados dessa informação. Também parabenizo todas as mães, né, pelo seu Dia das Mães. Peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, e principalmente os nossos irmãos e irmãs que estão passando apuros por causa das enchentes, né, no Rio Grande do Sul. Então, para os irmãos e irmãs que fizeram a passagem, né, da vida material para a vida espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. As irmãs e os irmãos que estão sofrendo por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul, eu peço vibrações positivas de consolo, né? Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e paz para todos ali do Oriente Médio. Peço paz, né, para todos os países, né? Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço autorização de Deus, né, para dar início mais um papo de domingo, né, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, ele vai entrar para streaming, né? Agora não sei quando, na plataforma da Disney. O filme Nosso Lar 2, ele não é a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. O papo de domingo de hoje é sobre prostituição e os desejos mundanos do materialismo, né? Veja bem, aqui eu não estou aqui para fazer crítica a nenhuma prostituta, né? Apesar que eu conheço algumas, né? Às vezes elas me procuram, né, para falar sobre a vida delas e tal, eu falo com o maior respeito, mas o tema é prostituição. Eu vou falar da prostituição. Prostituição é um desejo mundano do materialismo, por isso que entra o tema dessa forma, né? Todo vício que nós temos, seja ele qual for, pequeno ou grande, ainda vivemos na baixa moral, tá? Tudo aqui de certo e errado no planeta Terra que nós fazemos, que nós conhecemos, está em relacionamento, está em relação moral, né? Então, agora, geralmente as mulheres, tem homens também que vivem de prostituição, é prostituto, né? Não são só as mulheres, eu estou falando, o tema é a prostituição, mas o que fica mais em foco, né, são as mulheres prostitutas, né? Então, a prostituição, ela é essa decadência moral, como o adultério também é. A mulher ou o homem adúltero vive na baixa moral, ainda tem que evoluir para isso. Não adianta o homem ter várias mulheres para mostrar que é homem na sociedade, não. É um homem que vive na baixa moral. Todas as mulheres que cometem adultério também vivem na baixa moral. Não importa a condição social, não. né, um homem muito milionário, bilionário, né,
que comete adultério, ele ainda vive na baixa moral, ele só tem dinheiro, né? A mulher também que comete adultério, que tem muito dinheiro, vive na baixa moral, só tem dinheiro, né? Aquele que não tem, ou aquele homem, ou aquela mulher que não tem recurso nenhum, mas comete adultério, vive na baixa moral, né? Aqui a gente está falando de moralidade. Quer ver um exemplo? Jesus, ele nasceu na pobreza, mas nunca foi miserável. Por quê? A elevação moral dele, né? Ele curava as pessoas, né? Cuspia no chão, pegava lá, juntava com a areia, o cuspe dele, passou na vista do cego Jericó e curou ele. Quem vai fazer isso? Eu não vou fazer. Se eu fizer isso, eu vou contaminar aquela pessoa. A Verônica encostou nele, ele curou a Verônica. Por quê? Elevação moral. No planeta Terra, nós vivemos a moralidade. Agora, tem uma diferença de você trabalhar a moralidade e ser moralista. Uma pessoa que critica uma outra coisa, uma outra pessoa, ou faz crítica de algum determinado assunto, mas ela vive naquilo. Então, a pessoa que faz crítica, uma pessoa que utiliza a maledicência e ela utiliza a maledicência dos outros também, é uma pessoa moralista. Então, um pintor que pinta nas praças públicas e lá tem prostituta trabalhando lá a sua prostituição, e ele critica essas prostitutas e depois ele vai pintar aquelas prostitutas na praça e vai vender, né, aqueles quadros dele, ele é um moralista, né? Então, qual a moral que ele tem? Nenhuma, para falar de uma prostituta que ele vive daquilo, né? Então, é nesse contexto, né? Quando eu boto o tema aqui de falar sobre prostituição, né, eu estou colocando em relação à baixa moral e sem fazer crítica a ninguém, sem fazer nenhum prejulgamento para ninguém, mas eu tenho que falar a verdade. A verdade tem que ser dita, né? Então, não importa, né, assim, ter qualificação de prostituta, rico, ou prostituto, rico ou pobre, vive na baixa moral. Tudo que nós fazemos, tudo em troca, assim, no caso, né, eu já vi assim, casos assim, né, problemático. Aí tem outro problema também, aonde entrou a maioria dessas mulheres na prostituição. Geralmente tem uma máfia por trás disso, né? Tem aquele homem que ainda vive na baixa moral, tá? O que ele faz? Ele atrai essas mulheres, né? E aí ele leva essas mulheres para a prostituição e vende lá para os donos dessas prostituição. No caso, a moça de Catanduva, que é colocado pelo médio Divaldo Franco, ele é colocado mais ou menos nesse termo. Uma moça, né, que ela estava lá em Catanduva e ela ia trabalhar no centro de São Paulo, lá em São Paulo, né, sai do município de Catanduva e vai para a parte central, né, lá de São Paulo. Essa moça, né, era uma moça nova, né, então ela precisava trabalhar, então a mãe dela foi lá. Então o Divaldo foi dar uma palestra, então para ele pegar o avião, para ele voltar para a Bahia, ele tinha que ir para São Paulo. Então ele tinha, acho que era a forma mais rápida de ele chegar ao aeroporto, era de trem. Então ele estava na estação, viu essa moça, então ele sentou próximo a essa moça, não sentou do lado. E sentou próximo a essa moça um rapaz bem arrumado, né, bem vestido. E esse rapaz, o que ele fazia? Ele ainda vivia na baixa moral, que ele iludia as moças, né? Ele, com o papo dele, com a beleza dele, ele iludia as moças e vendia essas moças, que não tinham experiência, para esses grupos que vivem dessa prostituição. E lá, esses grupos davam bebida para ela e drogas, e elas ficavam ali, não tinham para onde ir, não tinha família, não tinha para onde ir, ficavam naquela vida ali, porque elas eram inexperientes. E elas, agora o espírito dessas moças também vive também na baixa moral, né? Para aceitar essa condição. Aí
esse rapaz do lado dela começou a puxar papo com ela. E o Divaldo começou a ter informação que esse rapaz vivia disso. Então ele começou a fazer prece. Aí ele fala que entra um espírito lá, ele vê o espírito, esse espírito dá um passe na moça, depois que ele dá o passe, a moça vomita. E vomita em cima do rapaz. E esse rapaz chateado vai embora, porque ela vomitou em cima dele e ele não gostou. Aí Divaldo senta perto dela e vai, conversa com ela. Então o Divaldo conta que se não fosse através daquela prece, que naquele momento que ele estava ali, aquele rapaz ia iludir ela e levar ela para a prostituição. Né? E aí pronto, acabou. Né? Então tem isso que acontece. Aí ele chegou no centro da cidade, lá, pagou um táxi que ele tinha que para levar ela até o endereço dela, e ele foi embora para a Bahia. Né? Então acontece isso também, mas o espírito ele tem que viver na baixa moralidade para aceitar isso. E quando ele vibra, quando ele tem uma vibração boa, as coisas cortada com esse espírito. Né? Então, se ela ainda vivesse, ela não estivesse vivendo numa vibração boa, ela talvez seria uma presa fácil para a prostituição. Ela não estava vibrando e ainda vivia na baixa moral. Né? E essa moça lá em São Paulo casou, né, teve filhos e acabou falecendo, e vem com um espírito para falar com o Divaldo, né, sobre isso. Né? Então, a questão da prostituição é uma questão moral também. Né? Então, o assunto de hoje é sobre isso, é para falar da nossa moralidade. Há um detalhe: a partir de 2057 não vai ter mais prostituição no planeta Terra, porque o ciclo é outro. Então, quem tiver ainda com essa mentalidade, né, de prostituição, não vai ficar encarnado aqui no planeta Terra. Pode se arrepender, mas vai e volta. Mas esse grupo não vai entrar também. Né? Então é isso que eu tinha que trazer, essa informação sobre prostituição. O próprio Papo de Domingo a escolha das provas, a escolha das... quando o espírito faz parte da escolha das provas e expiação para uma encarnação. Agora, esse espírito ele só vai fazer parte daquilo que vai acontecer com ele na próxima encarnação quando ele tem a inteligência mediana para cima, não para baixo. Né? Aquele que tem a inteligência mediana para baixo, ele não faz parte da escolha como vai ser a sua prova e expiação naquela encarnação. Né? Então, quer ver? Vou pegar assim um quadro. Um espírito que hoje vem com autismo, né, ou qualquer transtorno mental, ele não faz parte da escolha de prova e expiação. Porque ele vive a inteligência mediana para baixo. E a maioria dos espíritos que vem com autismo ou com transtorno mental, são espíritos que ainda vivem na caminhada do mal, que vivia não queria encarnar, e são colocados agora, no final dessa transição planetária, porque senão não encarna mais aqui no planeta Terra, para encarnar. E quando ele chega, principalmente autista, quando ele chega aqui no planeta Terra, encarnado, que ele se vê que está encarnado, ele tem que esse transtorno mental vai depender muito. Aí tem perseguição de espírito, toda a crise deles, né, de gritaria, de opção de coisas, está relacionada, esquecimento, opção de coisas, está relacionado o quê? A cobrança de espíritos vingativo em cima dele. Né? Então ele precisa encarnar, o mínimo que ele evolua é melhor para ele. Então é nesse contexto, né? Porque no planeta de prova e expiação, de regeneração, a partir de 2057, espírito com transtorno mental não entra. Então a maioria, por isso está tendo a maioria dos espíritos encarnando aí como autista, síndrome de Down, de outros transtornos mental que tem aí, né? Por causa, estamos aí no final da transição planetária, né?
Então, nós somos errantes, né? Todos nós que estamos aqui no planeta encarnado somos errantes, né? Praticamos vários erros, praticamos vários pecados. Então, agora resgatando nossos erros, nossos pecados, né? Então, o espírito, ele só faz parte da escolha, né, da sua encarnação, né, quando ele tem inteligência mediana para cima. Inteligência mediana para baixo, ele não faz escolha, né? Então, pegar assim um exemplo. O espírito do Chico Xavier, ele trabalhou, ele participou do seu projeto de encarnação, porque a inteligência mediana dele é para cima e não para baixo, né? Então é nesse contexto que eu vou falar. Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né? Por mais um papo de domingo. E o objetivo desse papo de domingo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.